da moda brasileira. Vou chamar também para compor a mesa Celina de Farias, que é vice-presidente do Instituto Suzy Wendel. Maria de Fátima está aí? Não, acho que ela não está aqui. Ah, então. Fui pro canto. A Maria de Fátima Matos, que é doutora em artes pela USP, é professora do Centro Universitário Moura de Lacerda e é pesquisadora do Instituto Paulista de Cidades Criativas e Identidades Culturais, além de ser presidente do Colóquio de Moda ABP. E, finalmente, vou chamar Márcia Merlo, que é doutora em Ciências Sociais, Antropologia pela PUC, é líder do grupo de pesquisa Museu da Indumentária e da Moda, que é um projeto de desenvolvimento de museu digital do Diretório dos Grupos de Pesquisa do IBRAM, e é docente de Antropologia e Projeto Teórico de Coleção de Moda no IED São Paulo. Bom, queria aproveitar para lembrar vocês que após essa mesa a gente vai ter o lançamento do livro Moda e Museus, com a organizadora Márcia Merlo. Então, vou passar a palavra para a Hilde. Alô? Estão ligados os outros? Acho que não. Não. Agora, tá? Maria do Carmo, Agora, pede para desligar. Pode desligar? Deixa eu ver se eu consigo. tá ligado? Alguém não está escutando? Alô? Agora eu vou cantar Amada Amante. Está bem up to date. Gente, o negócio é o seguinte, eu queria primeiro vou convidar vocês, que amanhã faz parte do programa do fórum, né? Para vocês irem visitar a Casa dos Anjos de Memória da Moda do Brasil, que é na usina da Tijuca. A Cátia Castilho tem endereço. Você recebeu... Está na programação, o Você endereço. recebeu o mapa? Recebi, mas não divulguei. Não divulgou, né? Mas está na programação o endereço. E se vocês se animarem, vou tomar um cafezinho, vai haver um data show. Eu vou falar um pouquinho e vai haver uma data show apresentando o projeto de arquitetura, que já está em execução, em que é feita uma adequação dos espaços para servir a esse centro de memória, acervo, conservação e restauração de têxteis num lugar muito aprazível, muito bonito da cidade do Rio de Janeiro, que é na entrada da Floresta da Tijuca, ali já na Floresta da Tijuca, na usina da Tijuca. O clima já é mais frio um pouquinho, então vocês se preparem. E é uma casa bicentenária, nós temos as plantas já do século XIX, e com uma variedade de azulejos, uma azulejaria portuguesa muito bonita, muito rara, com painéis muito decorativos, atraentes. E também é uma casa de arquitetura eclética, porque ela mistura vários estilos, porque ela foi sofrendo acréscimo, e de uma maneira muito harmoniosa, que não é comum, e que nós cedemos, né, que pertence à família da Zuzuanja, e nós cedemos, eu cedi, a minha família cedeu, mas a casa é minha, e eu cedi para servir a perpetuação da memória da moda da Zuzuanja e da moda brasileira. Por quê? Porque durante praticamente já 30 anos quase, eu tenho lutado este combate, que é um bom combate, pela memória da moda da Zuzu, da moda, da história, da vida, da luta e da obra da Zuzuanja, e em decorrência disso,
essa minha proposta foi se alargando e passou a abranger a moda brasileira e passou a abranger a vida brasileira. A Márcia Bibiani até acompanhou há 6 anos, né? Nós passamos a estar muito próximos, que eu trabalhei 5 anos e pouco com a Márcia, né? Esse projeto da Marquesa de Santos, foi um trabalho também amoroso, dadivoso, né? E também muito, de certa forma, proveitoso, não é, Márcia? De tudo a gente sempre colhe frutos, porque desse trabalho frutificou a Casa Zuzu Ângelo de Memória da Moda do Brasil. E a Casa Zuzu Ângelo, ela hoje em dia, além da coleção Zuzu Ângelo, ela abriga outras coleções. Ela vai ter ali a coleção Carmen Manique Veiga, nós já temos no nosso acervo uma coleção que a Márcia Bibiani batizou de coleção Rio de Ângelo, que ela é um painel, ela é um mosaico da vida brasileira nos séculos 20 e 21, através de seus personagens em vários estratos sociais, em seus estratos sociais diferenciados, e personalidades pop, personalidades da vida política, personalidades da vida cultural, personalidades da vida empresarial, da elite, ofícios. Então, tudo isso através do vestuário, através da moda, da indumentária. É muito interessante que você vê desde um homem da elite brasileira, aí você tem o traje de polo, o seu equipamento de polo. Era um homem que praticava polo com o príncipe Philip na Inglaterra, toda a sua vestuária produzida pela Casa Hermès, os smokings que ele encomendava de veludo em Paris, os fraques que eram feitos em Tóquio, em Hong Kong, as casacas feitas em Londres, com a cartola, e também você vê os smoking, e também você vê, ao mesmo tempo que você tem esse homem da elite, você tem a homenagem que o Castelbajac fez ao Chico Mendes. Você tem os ternos de lamê do Calbi Peixoto, e você tem a última roupa vestida pelo Chacrinha. Você tem o vestido que que o Christian Dior criou para Marlene se apresentar no Olympia com a Edith Piaf em 1950. Aí você tem as roupas da Dona Neuza e da Neuzinha Brizola. Então, realmente a coleção acompanha o ecletismo arquitetônico da casa. Essa é a coleção, esse mosaico da vida brasileira através do vestir. Essa é a coleção do Diante. Você tem as roupas das empregadas domésticas, da elite, e a roupa da empregada doméstica da classe média econômica, que remendava os aventais. E você tem, então, essa história. Você tem os vestidos de noiva da família Trussard. Você tem as roupas da família Monteiro de Carvalho. As roupas das grandes famílias brasileiras. Então você tem também as roupas das pequenas famílias brasileiras. Então você vai contando a história do Brasil através do que essas pessoas vestiam e continuam vestindo. Então, é interessante. E você tem também, é claro, que é a coleção principal, a coleção Zuzu Ângelo, que acredito que muitos de vocês viram parte dela na ocupação Zuzu, que o Itaú Cultural
apresentou. Vocês assistiram? Assistiram. Então, eu acho que nós temos um acervo interessante. Esse acervo, durante essa obra, ele está guardado num apartamento em frente à casa que nós alugamos para esse fim. Ali está o acervo da ocupação do Zuzu e num imóvel de nossa propriedade também, no Jardim Botânico, onde morou a minha avó, que era a casa da minha avó. Ali está o resto da coleção, provisoriamente, enquanto a casa está em obras. Agora, eu estive lendo aqui esse documento que a Kátia teve a gentileza de enviar, que é o Plano Setorial da Moda Revisado. Então, a partir desse plano, como eu já estou há tantos anos nessa luta, sabe, Kátia? Pela preservação da memória, da moda do Brasil, porque foi praticamente quase 30 anos que eu comecei essa estrada querendo fazer um museu da moda no Brasil, e já fui tão ridicularizada, porque no início eu tinha que explicar o que era a moda, que a moda não era um segmento cri-cri, a moda era importante para os jornais cobrirem moda, porque nem cobrir moda eles queriam. A moda não ganhava a primeira página nos jornais, a moda não... Enfim, é uma história que todo mundo aqui conhece. Não preciso ensinar vocês, porque vocês também acompanham esse sofrimento há muito tempo. Nós estamos aqui entre insiders. Mas tem coisas aqui que eu acho que eu posso, talvez, modestamente, acrescentar. Nessa estratégia aqui, das metas, né? Metas, ações, estabelecer parceria, estimular o debate, estabelecer uma agenda de discussão, implementar ações, estratégias. Vocês receberam o Plano Setorial da Moda? Não todos, não todos. Então, a Kátia faz parte do Comitê Setorial da Moda do Ministério da Educação e Cultura, e eles formataram o Plano Setorial da Moda. E aqui eles têm o eixo de atuação. Eu ia propor aqui na estratégia uma coisa que eu acho que seria importante. Primeiro, vocês falam em fazer apresentar exposições e divulgação desses acervos, né? Priorizando isso através de viagens com os acervos, não é isso? Uma possibilidade. Uma possibilidade. Eu acho que isso devia ser muito importante, divulgar nacionalmente os acervos que existem, que estão escondidos, né, regionalmente, mas isso deve ser uma segunda etapa. Por quê? A prioridade, nesse momento, emergencialmente, é preservar. Porque uma peça de moda ou um acervo de moda, mesmo parcialmente, viajar ou expor, é sempre colocado em risco. Um vestido, no momento em que ele é vestido num manequim, ele está colocado em risco. Um vestido, no momento em que ele é dobrado de uma forma errada, numa caixa, ele pode se perder. Então, eu acho que a gente tem que, nessas estratégias, colocar etapas nessas metas. E a etapa primordial de nosso acervo têxtil no Brasil é difundir os saberes de conservação e restauração, que são ainda incipientes e pouco conhecidos no nosso país. Eu acho que essa é a meta, meu aprendizado, é a meta emergencial da memória da moda no país. Por isso que nós, na nossa pequena instituição, nós somos também de conservação e restauração, porque é um saber que nós temos muito poucos profissionais
que domina e que tem reconhecimento internacional. São raríssimos no Brasil. São 2 ou 3 que têm reconhecimento internacional. Eu já perdi um vestido precioso num grande museu brasileiro porque passaram cola no vestido. Uma restauradora de nome, ela, para situá-lo bem na vitrine, ela passou cola no vestido. E não é raro isso, é uma técnica. É uma técnica. Então, para você ver como nós estamos mal servidos de restauradores. Então, nesse item da memória, eu acho que primeiro nós temos que conservar e restaurar, e depois fazer a itinerância. Então, eu acho que é o grito da emergência da memória têxtil no Brasil, é conservar e restaurar. Os aportes de recursos, de financeiros, de apoios, deverão ser, primeiro, para conservar e restaurar o que temos, senão nós não teremos. Eu acho que isso é muito importante. A outra coisa que eu acho que deve importar nessa seleção, nessa identificação dessas entidades que são museus de moda, viu, Márcia? Identificar os museus de moda que efetivamente se prestam a apresentar um trabalho museológico. Porque, para não confundirmos museus que possuem acervo, que trabalham a memória, que trabalham a história, com casas comerciais que apenas vendem ingresso, porque temos que considerar que, estatisticamente, são as exposições de moda que mais levam público, plateia, aos museus. É uma atividade econômica altamente rentável. E já há instituições comerciais se apresentando como museus de moda, sem efetivamente serem museus de moda. Então, tem que haver um critério e um trabalho do Conselho Setorial de Moda no sentido de identificar as instituições que são instituições de moda, museológicas ou não, sem demonizar ou satanizar as outras. E se elas fazem cópias ou se elas fazem réplicas, deixar tudo muito claro para o público frequentador. Não vamos enganar o público, porque o público sai com informações históricas equivocadas. 4.000 anos de história de moda, e vê aquelas roupas, acho que as roupas têm 4.000 anos. Isso aí é engano. E o Ministério da Cultura não pode carimbar isso como real, como verdadeiro. E, por fim, nós hoje, não só no Rio de Janeiro, acredito que em outros estados também, haja museus sem acervo. Então, são lindos prédios, mas são museus sem acervo. Eu fui procurada até recentemente por um banco importante que quer patrocinar um museu aqui no nosso porto, da zona portuária, de moda. E seria um museu com 40 vestidos e todo o resto digital. Nada contra. Desenvolveria um trabalho, um museu da moda do amanhã, um museu do amanhã, pode ser. É um museu virtual. Tem dinheiro, é um grande banco estatal. E eu tenho que negociar, olha, eu dou meu acervo, você me dá dinheiro, eu preciso de dinheiro, você não vai lá na casa, você não tem acervo. Não, eu só quero 20 vestidos. Eu fiquei muito triste, porque ele vai receber os outros 20 dos outros costureiros. Porque eu já
queria dar a coleção Rio de Anjos, ficava só com a Zuzu no Zina, já resolvi o meu problema. Não! Talvez. Mas eu fico pensando, então vamos ter muitos museus virtuais, mas que, do meu conceito de museu, o museu também é físico. Porque o museu, ele tem... Porque se todos os museus forem virtuais, para onde irão os recursos? Porque guardar a memória é caro. É verdade. Guardar a memória é caro. Climatizar, desumidificar, é caríssimo. Então, no nosso museu, eu já estou... O meu portal está lindo. O projeto é lindo, feito pela Nova de São Paulo, que é uma bela empresa. Mas é muito caro fazer aquela casa, terminar aquela casa, climatizar aquela casa, porque eu tenho acervo. Era muito fácil fazer só o meu portal. Então eu acho que tudo isso, vocês do Ministério da Cultura têm uma responsabilidade muito grande. Nós estamos num momento de decisão, num turning point, porque essas verbas têm que ser destinadas ou para perpetuar a memória de ontem e de hoje, ou para fomentar o amanhã. É esse o meu recado para vocês, tá? E eu vou passar o microfone para quem? Para Celina, minha companheira também de muitos anos, companheira no trabalho. Agora a gente explica, né? Explicadinho. Obrigada, Ilza, maravilhoso. Bom, gente, eu vou falar emocionalmente, tá? Eu venho exatamente há mais de 30 anos, companheira da Ilza no trabalho, e participando dessa luta de muitos e muitos anos, desde a Praça Tiradentes, com o primeiro projeto, depois o segundo, depois o terceiro, enfim, vai abrir em breve a Casa Zuzu Anjo. E eu estava conversando exatamente com a Fátima antes, o que é gostoso lá, o que é no meu olhar, é o aconchegante da casa. A casa que tem uma história e que é uma história de família. E aí eu fui passando assim, pelo mundo, e comecei a imaginar a Fundação Yves Saint Laurent, que é pequenininha em termos dos museus, e que tem uma história do Saint Laurent. O próprio Museu Rodin, que era dele, tem uma história dele. E lá na Casa Zuzu Anjo, isso vai ser marcante, porque é uma casa que pertenceu à família do Zuzu Anjo e que o recheio da casa é todo baseado nos móveis do Zuzu Anjo, até a máquina de costura do Zuzu Anjo está lá. Quer dizer, vai ter um cenário remontado da vida da Zuzu Anjo. E se a gente parar e pensar, como vocês já observaram, qualquer um de nós, pelo mundo afora, quando vai a um lugar, a um museu, ou uma casa, ou uma fundação aconchegante e que tenha uma história, é uma coisa muito forte e que marca. Para que, assim, quando a gente vai a um grande museu, a gente localiza poucas coisas. Quando a gente vai num museu ou numa casa pequena, a gente registra, sabe de cor, você passeia por ela de novo. Isso eu acho que é uma grande marca desse projeto, que é lindo. Amanhã vocês vão ter uma grande surpresa, a caixinha de surpresa, eles não falam, mas eu falo. Está em obras ainda, mas já está tomando um ar da Casa Zuzu Anjo. E que eu acho que a gente precisa no Rio, precisa tanto quanto o Museu da Marquesa, que nós precisamos de história, de memória da moda brasileira. Eu trabalho nisso há mais de 30 anos. E a grande necessidade que eu sentia, até com os alunos em sala de aula, é que não havia memória. A gente não tem memória. Se a gente reparar, quando a gente começou, né, tinham 2 livros de moda publicados. Hoje tem vários, né? Mas na época tinham 2, porque não existia nem livro.
de memória. Agora é a fase da memória do museu e do museu físico. Eu concordo com ele, você tem que ver, você tem que olhar, não tocar, mas olhar, sentir, porque isso é que marca a vida da gente. Era só isso que eu queria falar, porque a gente já contou tudo no museu, eu queria só contar a emoção pessoal de participar desse projeto, que eu acho que dessa vez sai. Ufa, Não é isso? que Tá bom? Vai sair, pode ter certeza. E em breve vai sair. Posso passar? Pronto. Boa tarde a todos. Eu estou aqui representando hoje a ABPEN. E, tão com as mesmas responsabilidades de museus, nós também vimos nos sentindo, já desde 2009, quando constituímos uma associação, a Associação Brasileira de Estudos e Pesquisas em Moda. Uma associação que se preocupa principalmente em poder estar documentando, pesquisando, registrando, incentivando, acima de tudo, as pesquisas, a divulgação e a circulação delas em nível nacional e internacional. Muito comum nesta mesa mesmo hoje aqui, já foi dito isso, muitas vezes a gente termina um trabalho maravilhoso, tem uma possibilidade de divulgação dele, poucas pessoas o leem porque não dá para ser mais divulgado do que isso, não dá para ser mais divulgado do que isso, e muitas vezes isso acaba se perdendo em algum banco de dados, acaba se perdendo em algum lugar. Ainda há pouco, a Ilde estava nos dizendo, quando ela começou, haviam 2 obras somente para poder ser lida. Há exatamente 14 anos atrás, aproximadamente 14, 15 anos atrás, eu conheci a Kátia. E por meio do quê? De uma avaliação de curso na escola, o qual eu coordenava o curso de moda em Ribeirão Preto, e foi o 24º curso do país a ser reconhecido, e eu tive uma dificuldade imensa em poder providenciar a biblioteca nos moldes que o Ministério nos dava, e que deveria ter uma bibliografia de acordo. Por quê? Porque também ainda tínhamos a grande maioria dos livros, como alguns dos que estão aqui bem se lembram, era uma bibliografia importada. Quando nós tínhamos possibilidade de ler já aqui no país, era uma bibliografia traduzida. Madison se lembra, esteve lá conosco no primeiro colóquio de moda, com muito orgulho. E a gente começou a ver que, na verdade, isso era uma forma de incentivo natural que poderia nascer no país. Então, hoje, quando a gente fala, felizmente, nós temos um índice de publicação, um índice de pesquisa acadêmica alto, nós também, modestamente, nos sentimos responsáveis por isso. A Kátia é a presidente da ABPEN. Hoje a presidência é da Kátia, com o falecimento da professora Doroteia, né, há 1 ano e meio. Ocupa a vice-presidência a professora Mônica Moura. E nós estamos divididos em algumas diretorias que tentamos fazer com que a gente possa abordar de maneira geral uma diretoria de ensino e pesquisa em moda, uma diretoria de moda e educação, a qual eu sou responsável, uma diretoria de pesquisa e publicação, uma diretoria de comunicação e marketing, a Aline está aqui, uma diretoria executiva. Fruto destas pesquisas, a ABPEN publica uma revista quadrienal que era, estamos com ela semestral e hoje subsidiadas pela CAPES. Nós temos uma revista acadêmica, que é a Dobras, hoje editada já pela professora Maria Cláudia Bonadio, da Universidade Federal de Juiz de Fora, parceira nossa, membro desta nossa diretoria da ABPEN, que faz essa editoria com a Kátia e a professora Tula, aqui presente, e que fazem essa editoria
e que ela vai à venda e para os nossos associados ela é distribuída. É uma revista em formato especial, acredito que muitos de vocês devem conhecê-la. Se não conhecem, hoje nós temos já a publicação das obras online. Para quem não conhece, vale a pena conhecer e principalmente, não só vale a pena, creio que para todos nós que queremos um pouco mais de conhecimento específico, acadêmico, com um alto nível, a Dobras é uma indicação, sem sombra de dúvida, necessária em todas as nossas bibliografias. E assim a gente vem constituindo, por meio da ABPEM, que hoje é quem trabalha o colóquio de moda. Hoje nós temos a ABPEM, ela já ajuda vários eventos que vieram primeiro do que ela. Nós começamos a vida ao contrário. Nós começamos primeiro fazendo um evento, depois a gente gostou da ideia, e essa fala não é minha, essa fala é dela. Ela que costuma dizer isso. E que a gente começou a vida ao contrário. A gente começou fazendo o evento do colóquio de moda, e até um determinado momento em que alguns estavam se constituindo realmente de uma maneira mais familiar e havia um certo entendimento, e foi onde houve a possibilidade de criarmos uma associação que, se Deus quiser, será bastante duradoura e longa. E que, no fundo, qual é a intenção dela? É sempre essa, é poder estar perto. E neste momento em que existe a possibilidade, junto ao CNPC, junto ao Mink Moda, de prestarmos a nossa colaboração como associação, nós também achamos que aqui é o nosso lugar. Então, por isso, estarmos hoje aqui presentes neste fórum. Não estou fazendo uma divulgação, mas estamos registrando, estamos marcando o território, mostrando o quanto uma associação é importante também para a preservação da moda, da memória e do patrimônio. Estamos agora, por fim, trabalhando já na área de cursos. Esse ano estamos já associados a uma universidade, já em Santa Catarina. A partir de agosto começamos um primeiro curso de pós-graduação, que será ministrado em parceria com a universidade e alguns dos membros nossos, dos professores nossos, membros da ABPEM. Dessa maneira, nós também queremos atuar de uma maneira não só educativa, mas como educacional no país. Sabemos que se até aqui, nesses 12 anos, pudermos dar uma boa contribuição, também pensamos nós, por que não darmos essa contribuição de uma maneira mais precípua, incisiva, mais próxima de quem vai estar na sala de aula. E com isso, poder cuidar um pouco mais, para que esse conhecimento chegue ao nosso produto final, que é a formação dos alunos que estão vindo da graduação, que serão seus alunos ou que serão seus orientandos na pós-graduação. E presentes, principalmente, em eventos dessa natureza, que só servem para enriquecer o nosso país. E que tomara que sejam muitos mais. Obrigada. Para terminar, eu vou convidar a Márcia Merlo para falar para a gente sobre o projeto do MIMO, né, o Museu Virtual da Moda, é isso? Museu Digital, desculpe, e depois convidar vocês para o lançamento do livro. Bom, mas antes disso, a gente pode, se tiver um tempo, se alguém quiser fazer alguma pergunta após a fala da Márcia, enfim, a gente abre para poucas perguntas por causa da hora também, tá bom? Obrigada. Bom, gente, boa tarde. Eu vou tentar ser breve, né? Eu acho que sempre muito cruel ficar por último, porque a gente está cheio de ideia na cabeça, querendo falar um monte de coisa e não dá, né? E também falar do MIMO, do projeto, acho que demandaria um pouco mais de tempo, demandaria também, talvez, navegar, né? Um pouco no site, né? Seria o museu. Mas então vou tentar ser breve, né? Quero começar agradecendo, tá? Acho que a Kátia, né, me colocando nesse lugar aqui, né, para falar do projeto. E também é importante, né, estar aqui nesse momento, não só para falar do MIMO, mas para anunciar, né, também um evento, né, que a gente vai
começar a organizar também com a Universidade Federal do Rio de Janeiro, né, principalmente o Departamento de Belas Artes, não é isso? Estou falando certo? Né? A Maria Cristina Lobo, o Marson, né? Com a participação, né, já convite de recuperação, né, da Maria do Carmo, né, e aí aproveito que o diretor está aqui também para, né, ver se ele abraça, né, de abraço, o Paulo abraça também isso, né, enfim, que é o Moda Documenta 2017, vai ser aqui no Rio, né. A gente está vendo também uma parceria com o IED, né, do Rio, mas também em função de eu estar no IED de São Paulo, existia essa possibilidade de usar, né, enfim, de aproveitar, não sei qual é a palavra, enfim, mas é usar, aproveitar o espaço, né, ocupar, eu adoro a palavra ocupar o espaço para a gente então fazer esse evento e estar um pouco mais próximo daqui. Tem uma questão de proximidade, a gente já conversou um pouco sobre isso, né, Maria Cristina? Então eu perguntei para a Maria Cristina Lobo se podia anunciar já, né? Então o Moda Documenta 2017 será no Rio, né? E aí eu começo a falar do Moda Documenta antes de falar do Mimo, né? Vou voltar um pouco para o Mimo porque né, na verdade o evento está muito relacionado ao projeto, né, do Museu Digital. E esse projeto do Museu Digital, ele inicia, né, na verdade, com o Mimo em 2011, mas ele desdobra-se de um outro projeto que, na verdade, era dirigido, né, foi idealizado e foi, durante muito tempo, organizado pela Kátia Castilho, que foi o Museu Virtual da Moda. E o Museu Virtual da Moda, ele, se eu não me engano, Kátia, começou em 1999, isso? Sim. Acho que sim. Acho que sim. O Museu Virtual da Moda, né, quer dizer, a questão do Museu Virtual, acho que essa é a minha fala, mais do que falar hoje exatamente do Mimo, né, eu convido a todos a navegarem, quer dizer, visitarem o museu, né, só que o nosso museu é digital, então o endereço dele é www.mimo.org.br, né, e o Mimo é um museu digital da indumentária da moda, né, que se desdobra, como eu estava dizendo, desse projeto da Kátia, né, do Museu Virtual da Moda, e também com as demais parcerias que nós estamos construindo, né, ele vai tomando um corpo. Eu acho que quando eu penso, né, eu sou solicitada a falar hoje do Mimo, eu penso muito mais, né, não só nas vontades, interesses, no que nós conseguimos fazer, mas nas dificuldades de realmente fazer, né, existir, de fato, essa palavra é boa, né, um museu digital. E aí, né, eu escutando aqui algumas coisas hoje, eu percebo, inclusive, o quanto a gente ainda precisa discutir o que é um museu digital, né? E é claro que eu estou aqui num lugar que é um museu histórico, né, nacional, e que está se falando, sobretudo, da Constituição e de todo o trabalho de um museu presencial, de um museu, né, com acervos físicos, certo? E a gente está indo numa outra mão, que na verdade não é tão outra mão assim. Eu acho que elas, na verdade, mais do que se antagonizar, né, acho que eu não vejo... e acho que a Kátia também não via, né? Por isso que em 1990 e pouco ela pensa também no Museu Virtual da Moda, não via a questão do físico e digital em, né, contraposição, sabe? Mas sim são possíveis, né? Porque quando eu penso hoje, né, está muito claro depois de tudo que nós estudamos e que a gente vem debatendo também nos próprios eventos aí que a gente está fazendo, é como pensar nos museus digitais hoje, é pensar nos museus possíveis, né? E dentro dos museus possíveis, exatamente a democratização de acesso, né, daquilo que se tem fisicamente para quem não pode estar no museu físico. Mas não só isso. Não só isso. Então, acho que essa é uma questão que não é do museu digital, é uma questão de todos nós. Né? Porque quantos museus, né, não queriam ter, de alguma forma, minimamente os seus acervos digitais, né, digitalmente acessíveis. Acho que essa é uma questão, né? Então, nos Modas Documenta, enfim, nas edições que se realizaram em São Paulo, houve muita participação do pessoal
né, do CISEM, enfim, de quem está lá nos museus estaduais. E a fala sempre é essa, a gente tem 8.000 e tantos museus, né? Não temos especificamente o Museu da Moda, mas sabemos, ou né, temos uma noção, olha isso, de que muitos desses museus, eu de São Paulo, da unidade paulista, que é a que eu conheço mais, né? E nós, por exemplo, sabemos que temos acervos de têxteis, né? Temos indumentária dentro desses museus, mas está lá, em algum lugar. Né? Quer dizer, não tem catalogação, não tem documentação, não tem quem exatamente saiba trabalhar isso. E queríamos, né, criar esse museu digital e não temos isso. Por que não temos isso? A gente está falando com o Estado, a gente está falando com a Secretaria do Estado da Cultura. Por quê? Essa eu acho que é a importância da minha fala aqui. Porque é muito caro também ter um museu digital. É um engano achar que é barato, que assim, não tem custo. Tá? Porque a gente está falando de museu, e não importa se físico ou digital, né, a gente está falando de um trabalho, né, museal que requer muita especialização. E aí, da mesma forma que a gente fala como preservar, conservar, né, um acervo físico, a gente tem que pensar como conservar, né, quer dizer, preservar, divulgar um acervo digital. Não é? Tem que ter especialista. E aí o lugar? Como se preserva? Como que lugar? Na nuvem? Opa, cuidado. Isso um dia desaparece. E aí quem está envolvido na proposta, né, da preservação digital, da memória digital, também fica tão preocupado quanto aquela questão de desmanchar uma roupa, de se perder uma peça de um museu. Então eu acho que assim, é importante a gente estar pensando nessas realidades, né? Entende? Então, assim, eu não posso expor uma roupa, mas eu posso digitalmente mostrar como se faz uma conservação, como que se poderia restaurar, ou até como se poderia expor. Gente, porque a realidade brasileira é uma. A gente vai ao museu quando tem um nome legal, né, de um certo criador. De moda brasileira, sobretudo se for internacional. Agora, quem vai ao museu de fato? Quem pode ir a esse museu? Né? Então, quer dizer, muita gente não pode ir a esse museu, não pode ir a essa exposição. Essa é a realidade brasileira. Então, na verdade, a gente está pensando muito mais em como levar esse museu a tantos lugares possíveis também, quer dizer, a tantas pessoas possíveis. Né? A gente tem um sonho muito grande, eu sou muito romântica, talvez esse seja um problema também, porque romantismo não traz dinheiro para a nossa conta, né? E não faz o museu do jeito que a gente queria acontecer. Então, o que a gente tem conseguido realizar, em função de falta, inclusive, de recursos, né? É uma plataforma que está muito longe, né, de ser o que realmente a gente poderia ser, que a gente tem potencial para ser, né? Inclusive para demonstrar o que é o MIO, quer dizer, o que é o acervo que a gente já tem, né? E dispor também da maneira como a gente gostaria de expor, tá certo? E atingir, inclusive, não só, né, o Brasil, quer dizer, fazer isso também acontecer de uma outra maneira. Então, o que a gente tem hoje é uma parte, né, das fotografias, enfim, digitalizadas, das histórias, das memórias particulares que estão expostas com histórias desveladas, né? Quer dizer, só que isso é muito pouco. E o que a gente tem percebido é muito pouco. Eu não acho muito pouco, eu acho muito bom, acho muito importante, acho muito rico. Mas o que eu quero dizer que é pouco, o retorno nesse sentido, né? Porque a gente está falando de memórias particulares, a gente está falando de uma seleção muito específica, a gente está falando de uma moda que é exatamente aqueles modos de vestir no cotidiano, quer dizer, como que as pessoas vão dando outros significados, vão ressignificando as suas peças, né? Então, quais são, de fato, as suas histórias com a roupa, as suas histórias com a moda, né? O que elas passam a sentir, por que a seleção daquela foto é tão importante, por que ela selecionou aquela foto, mandou para o museu digital, contou a história, né, para o museu fazer a sua análise. Então, a gente, na verdade, o acervo, né, imagens fotográficas, com as histórias desveladas, que seriam o quê? As fotografias em exposição, não todo o acervo, que nós temos mais fotos do que nós conseguimos desvelar, né?
Então, o que tem exposto no museu, o que a gente consegue hoje fazer é mais esse trabalho de, né, pequeno, vamos dizer assim, diante da visibilidade, não pequeno como trabalho e importância. É importante falar isso, porque, né, nós damos muita importância. Mas isso não tem trazido ao mínimo a visibilidade que a gente necessita para conseguir patrocínios. Certo? Né? Então a gente, inclusive depois da última edição do Moda Documenta, que foi, né, agora em maio, sediado pela Federal do Paraná, né? Aconteceu, enfim, 12, 13 e 14 de maio, muito recente. A gente tem se reunido, né, a direção científica, a Kátia e outras pessoas, para pensar um pouco isso, né, agora também com vocês aqui, tá? Para pensar uma nova direção, né, até para o próprio evento, para trazer maior visibilidade, não só para o mimo, tá certo? Mas, quer dizer, para tudo isso que foi colocado aqui, né, para a questão da própria moda brasileira, mas que moda brasileira, né? Tá certo? Então a gente pensar exatamente nos modos de vestir, na sua amplitude, né? Então, trazendo toda essa cadeia, como a gente estava falando, né, a semana passada, esse grupo que se reuniu, que a Kátia estava presente. Então, quer dizer, como que o mimo pode ser um catalisador, né, nesse sentido, tá certo? De pensar essas questões por meio do Moda Documenta, que tem se mostrado ser um evento que está trazendo pessoas ligadas à museologia e à moda, ou que tem interesse, que tem pesquisa, né? A gente tem conseguido um público também que vem com as suas questões dentro dessa especificidade, porque tem encontrado nesse fórum, né, um lugar, né, um encontro, tá certo? Uma possibilidade de também trazer suas aflições, porque as aflições são muitas e elas são levadas, não é, Patrícia? Então, Kátia, não sei se era isso que você queria que eu falasse, mas na verdade, né, eu fico pensando, esse é um fórum, a gente precisa trazer questões, né? Eu acho que a gente pode navegar, vocês vão navegar no mimo, eu não vou ficar satisfeita, porque não é esse o mimo, entende? Que realmente a gente quer e que a gente está construindo, né? Mas o fator grana é muito forte. Se você não tem... Mesmo sendo, né, hoje líder de pesquisa, né, de um grupo de pesquisa que está dentro do diretório do grupo de pesquisa do IBRAM, o IBRAM me dá um apoio, né, de alguma forma um apoio no momento em que me acolhe, né, como, né, líder de pesquisa de um grupo, dá uma visibilidade, mas é muito claro, né, não dá dinheiro. Tá certo? E isso é uma questão que a gente tem que correr atrás. E aí, só para fechar aquela questão que eu falei, que pensar essa moda, esses modos cotidianos, né, não dá a visibilidade necessária para se conseguir captar, nós já conseguimos a aprovação de 2 leis Rouanet sem captação. Quer dizer, ninguém se interessou em realmente financiar o mimo. Então, eu tenho que mudar o mimo. Não perder o que nós já construímos, mas, na verdade, trazer para o mimo o que talvez a sociedade brasileira, em geral, está desejando. Né? Então, essa é uma discussão que a gente precisa fazer. E uma das direções, né, um dos desafios agora é pensar, trazer... A gente já tem uma linha uma linha do tempo dos criadores de moda brasileira. A gente fez uma primeira linha do tempo do Denner de Abreu, uma segunda do Clodovil, e temos a intenção de continuar essa linha do tempo, e plurais, porque essa é a nossa proposta. Mas hoje a gente tem, por exemplo, pensado que a gente também tem que criar dentro do mimo uma memória institucional, quer dizer, uma memória das marcas, né? Dar uma linha do tempo para pensar também a história das marcas de moda e ampliar isso para o território nacional, né? Então, quer dizer, eu falo com as mãos também, né? Então, esse é o nosso grande desafio. Isso não existe ainda, isso é uma conversa muito recente, mas é uma das nossas novas proposições, né? E o Moda Documenta seria talvez uma via de captar isso também, no sentido de começar a compor mesas, né, que trouxessem um pouco dessa discussão, né, de criadores e marcas, e também por meio dos trabalhos apresentados dos pesquisadores, né, tanto acadêmicos como de, né, profissionais de museus, enfim,
que também a gente conseguisse fazer curadorias, né, com curadorias compartilhadas, com acervos compartilhados, para a gente poder viabilizar. Aí sim, Kátia, eu vejo, se a gente conseguir catalisar essas forças, unir essas forças, eu vejo o MIMO como possível. Mas para isso a gente tem que criar um sistema, para isso a gente tem que criar uma plataforma, né, que dê realmente não só divulgar, difundir, mas constituir isso como acervo. Porque aí é uma outra questão muito mais complexa, quem é do museu sabe. Posso né? falar alguma coisa que está na aba que você está falando? Sim, eu acho que eu já finalizei, gente. Era muito mais, por isso que eu falei, mais problematizado. Obrigada, tá, gente? Eu vou abrir agora os debates, começando com a pergunta da Paula Cioli. Na verdade, é uma consideração, gente. Eu acho que o que acontece é que a academia sempre se manteve muito distante do empresariado no Brasil. Quando a gente vai para a França, para a Inglaterra, para os museus, você vê uma pilastra com todo mundo que é parceiro em todas as exposições ou intermitentemente, sempre são parceiros, né? Então, acho que uma coisa, essa distância da academia para o empresariado, por exemplo, hoje não tem nenhum empresário aqui. São todos acadêmicos, talvez eu esteja enganada, quem não for, levante a mão, né? Essa distância do empresariado para a academia dificulta muito essa questão do patrocínio, né? Ontem eu estava lendo que a Riachuelo está patrocinando um evento incrível de moda, que não é um evento tipo desfile, né? Por que não começar a dialogar com essas empresas que estão fazendo história da moda, estão fazendo co-brandings e tudo, para esse começo, né? E uma outra coisa que se vê muito lá fora, que não existe essa cultura no Brasil ainda, infelizmente, mas eu acho que isso aqui é um fórum e a gente pode desenvolver daqui para frente, é que lá fora existem as salas de navegações, que são salas, que são plataformas, que você acessa o MIMO, acessa todos os outros museus digitais, que são complementares aos museus presenciais, e eu super concordo com as meninas, porque eu acho que assim, a experiência presencial ela é muito marcante, muito importante, né? Mas são complementares. Por que não ter dentro dos museus as salas de navegação, onde você tem uma plataforma para navegar por todos os museus virtuais, patrocinados por uma Riachuelo, por uma Alpargatas, essa aproximação, ela é essencial e ela não existe no Brasil. Então, eu acho que isso aí é uma colocação que eu faço para que se pense em se iniciar aqui, convidando empresários, e não só acadêmicos, porque a gente sabe que a academia ela é muito farta de ideias, mas tem muito pouca grana, né? E o empresariado, às vezes, precisa das ideias da academia, hoje mais do que nunca. Eu tenho um curso de gestão na Fundação Getúlio Vargas que nunca achou que moda fosse ser negócio. E hoje, há 7 anos, esse é um curso que tem 50 alunos em cada turma, porque moda é negócio. Então, assim, essa aproximação ela é essencial e ela não existe. Eu sugeriria que para os próximos fóruns fossem convidados empresários também e se mostrasse a importância desse diálogo entre empresariado e academia. Eu vou complementar o que a Paula está falando. Eu acho que nós estamos vivendo no Rio uma situação nova, que eu acho extremamente válida nesse caminho, que a o IED assumiu a loja do Museu de Arte Moderna, a lojinha linda de objetos, está patrocinada pelo IED, e que fez um desfile deslumbrantemente lindo e com outro olhar, já saindo um pouco somente da academia, indo para a área comercial, quer dizer, do empresário. Então, uma coisa. E agora eles assumiram a loja do MAN. Eu acho que tem que ter o dinheiro. Exatamente. Falando. Então, o dinheiro ele vem do empresariado, basicamente. Mas isso tem que se iniciar, tem que se implantar. Isso, acho que tem que se plantar, né? Porque também esse diálogo tem que ser estabelecido. Inclusive, quando eu falei plural, acho que cabe isso também, né? Porque assim, se alguém tem que ceder, os dois lados tem que ceder. Quer dizer, o que a gente consegue realmente dialogar, que seja possível
para os interesses diversos, às vezes, que estão em questão também, né? Agora, essa questão de ter falado da Riachuelo, já, inclusive, né, estou aí fazendo pro PROAC ICMS e Riachuelo é uma das questões. Mas a Ana Ursulino fala em CIA, quer dizer, a gente está começando essa questão, né? E eu acho que grandes, pequenos, enfim, né? Acho que esse formato, sim, acho que é necessário, inclusive pelo momento que a gente vive no Brasil, porque eu acho que também a gente tem que, né, colocar sempre isso, né? A atualização disso, acho que é um processo, né? O museu ele não está estanque, nem o físico, né? Quanto menos o digital, inclusive se o digital ficar estanque, ele acaba, né? A gente já sabe disso, porque, né, a realidade é esta. Ele tinha que estar no físico. E aí eu vou discordar de você, porque eu acredito no museu digital, tá? Não, eu Só, também acredito, assim, mas eu e que acredito necessariamente ele não tem que ser a transposição do físico, né? Ele pode ter a sua natureza digital e eu acho que é uma forma muito interessante também da gente pensar o museu, né? Mas esse é um estudo maior, essa é uma discussão também maior para a gente fazer, não é? Gente, só um instantinho para eu poder organizar as perguntas. Ela queria falar. Eu trabalho com audiovisual e ouvindo o que vocês estão conversando, e a razão pela qual eu estou aqui é que o produto audiovisual, o documentário, ele tem a ver com memória, ele conversa com a academia e conversa com o comercial. O Mimo, para mim, é um canal. Tipo, vamos construir essa narrativa e eu acho que o que tá, a convergência é exatamente a busca por uma narrativa que as marcas estão interessadas sempre em fazer, né? A publicidade para as marcas é a narrativa, o evento, o marketing, o co-marketing e tudo mais, é uma espécie, um aspecto da narrativa, e a academia tem um conteúdo narrativo extremamente profundo, extremamente válido. Então, existe essa interseção possível, que qual é a história, como a gente conta e aonde, para quem estamos contando. Então, eu vejo isso como um instrumento possível. E ele é uma experiência digital diferente da experiência real no museu, porque não é a mesma forma de obter informação, né, de ter entrar em contato com o conteúdo, e ao mesmo tempo no Brasil isso é um instrumento fortíssimo, porque a gente é um país gigantesco, completamente viciado em audiovisual, né? Esse é o lado que a gente tem que transformar em positivo, sem querer falar mal, enfim, do nosso vício da novela e tudo mais, mas ele tem essa força de alcance, de difusão. Então eu acho que a gente tinha que usar isso ao nosso favor. Olha, eu vou complementar aqui em Podmundo, nos anos 90, se eu não me engano, a Ruth Joffre, uma grande jornalista nossa, gravou um documentário histórico, hoje é histórico, acho que a Veiga de Almeida tem isso porque nós doamos lá, não sei se ainda tem, para a biblioteca, sobre a história da moda brasileira, que é uma coisa, não sei se alguém se conhecem. Então, já existiu isso nos anos 90. Então, o documentário da gravação da história, que era da época, né? Lógico, hoje em dia seria de outra forma, mas já existiu essa proposta de vamos dizer, mediática da época. Claro, né? porque existe a questão de documentar a história e aquilo ficar documentado, né? E existe o fato de mostrar a moda como uma manifestação cultural, que por acaso, assim, eu moro em Milão há 14 anos, sou carioca, mas moro em Milão há 14 anos, então a compreensão da moda como um processo cultural e industrial de um outro aspecto, porque a moda tem esse aspecto artesanal, que é extremamente importante para a indústria, extremamente importante para o que está acontecendo no Rio de Janeiro, pequenas marcas que estão, enfim, tentando ser longas, ter uma vida mais longa, que é extremamente importante. Então é uma narrativa que está viva, a gente tem como contar o que aconteceu, não sei, desde que o Brasil foi fundado, todas as influências, até o que está sendo buscado hoje, porque também é extremamente atual esse fato, digamos.